Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Trindade Figueiredo e ela é... Gabriela Trindade Figueiredo. Soa tão bonito esse sobrenome. E o vídeo de hoje é sobre... Como nós nos conhecemos. Vamos nós. Muito legal. Como nós nos conhecemos. Eu e o Marcelo, na verdade, ele me viu primeiro em 2016, na Conferência de São Paulo, tanto até eu não conhecia ele. Nessa época, ele me adicionou no Facebook. Beleza. Depois, em 2017, ele foi para a Conferência ontem de Curitiba. E lá, a partir dessa conferência foi quando a gente começou a conversar. E aí, aconteceu que, como a gente começou a conversar, né? Eu tinha colocado no meu story o moletom do F-Hop. Por incrível que pareça. O moletom do F-Hop, né? Que eu falei que ia ter na conferência e tudo mais. E ele comentou no meu story, falou, quanto que tá o moletom, tudo mais, não sei o quê. Aí eu falei quanto que era, quanto que ia ser. Sendo que, uns dias antes, ele tinha mandado parabéns no meu aniversário, tá? Foi meu aniversário e ele mandou parabéns. Mas enfim, né? E ela nem deu confiança. Nem dei, só deu uma carinha assim, muito obrigada. E deu. Aí eu respondi ele, e aí ele me perguntou se eu ia ministrar na conferência ontem. Aí eu falei que eu não podia falar, porque era surpresa, né? Porque a gente não, pra quem não sabe, a gente não fala os preletores da conferência e tudo mais. E ele falou assim, eu não gosto de surpresas. Ele falou isso. Sim, gente, eu sei. Aí acabou ali, né? Aí teve a conferência, acabou a conferência. No final da conferência foi quando a gente começou a conversar. E aí ele tinha respondido mais um story. E a gente respondeu também. Eu respondi, foi quando ele postou uma foto com o moletom. Aí eu falei, o moletom, não sei o que, beleza, né, gente? Puxou assunto também. Não puxei assunto não, só falei sobre o moletom. Depois da conferência, eu botei mais um story lá da conferência, da escola de verão, da escola de inverno, na verdade, e aí ele respondeu. E a partir daí foi quando a gente começou a conversar. Então, nós nos conhecemos pela internet, gente. Sim, e desde então a gente conversou durante uns 2 meses, depois oramos por mais 6 meses, se eu não me engano, aproximadamente 5 ou 6 meses, distantes, eu no Rio e ela aqui, e eu fiquei 3 meses, foi bom pra caramba. Eu fui embora e já fui embora querendo voltar. 3 dias, na verdade, gente, não foi 3 meses. Não, 3 meses o quê? Tu falou 3 meses que tu ficou. 3 dias. Gente, ele tá nervoso, mas eu vou contar pra vocês. Depois de 3 dias eu fui embora e voltei em seguida, aqui, um mês depois. Foi. Um mês e meio, não sei, eu sei que foi Foi um passado. mês. Detalhe, gente, só um parênteses aí, a gente começou a conversar em junho. Então, no finalzinho de junho, na verdade, a gente começou a conversar. E em agosto, no final de agosto, foi quando a gente decidiu começar a orar. Só que nesse meio tempo, né, porque assim, a gente tem que mandar detalhadamente pra eles, né, meu amor? Uma coisa que me chamou muita atenção no Marcelo é que ele não teve nenhum medo de mostrar quem ele era. Ele sempre foi muito sincero desde o início. Então, quando a gente começou na nossa primeira conversa, que a gente teve uma conversa longa, ele falou que ele era de cara, assim, eu sou isso, aquilo. E aquilo me chamou muita atenção, porque se você gosta de alguém, você já não vai dizer quem você é de cara, né? Se você tem interesse em alguém. Você vai querer mostrar os seus melhores lados, as suas qualidades. Exatamente. E ele falava da experiência dele com Deus. Então, no início, a gente conversou muito sobre isso, sobre experiência, sobre aonde a gente... o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E a partir disso, eu comecei a criar um carinho muito grande por ele. E esse carinho gerou um sentimento. E eu comecei a sentir algo por ele. E aí, nesses dias, eu orei muito ao Senhor, porque eu não queria que meu coração estivesse enganoso. Eu não queria entrar num lugar onde ele não estivesse. E eu também queria que a vontade de Deus se concretizasse na minha vida. Então, eu fiquei muito temerosa nesses dias. E eu comecei a perguntar pro Senhor, tipo, o que tá acontecendo, porque eu não conheço esse menino, eu nunca vi, nunca conversei com ele pessoalmente.
Então, eu tava, quem sabe ele seria um psicopata, sei lá, não sei, né? Não conhecia ele. E aí eu comecei a colocar diante do Senhor, porque era muito sério o que eu tava começando a sentir. E aí nisso eu comecei a... Quando eu orava por isso, eu sentia muita paz do Senhor, sabe? Eu sentia muita paz mesmo. E até contei pros meus pais estavam orando comigo e tudo mais. Os pais dela já oravam por mim, eu nem sabia de nada. Nem sabia, gente. Aí nesse tempo eu comecei a empurrar ele, assim, pra saber se ele tava sentindo mesmo. Porque se eu não tivesse, tipo assim, se ele não me desse nenhuma pista, eu ia cair fora. Eu ia cair fora porque eu já sabia onde meu coração tava entrando. E eu comecei a empurrar ele, comecei a tentar tirar algo dele. E ele não falava nada, gente, sério. Esse cara era tipo assim, um poço de frieza. Um poço de frieza. Eu também, tá? Não vou dizer que eu não era. Porque no início ela me tratou assim. Aí... Eu era muito fria também, muito assim, tipo... Era tipo, legal. Sabe aquela coisa assim que é chata? Toda aquela questão de se conhecer, de ser distante, da gente não saber o que a gente estava sentindo, o que a outra pessoa estava sentindo. Então foi muito difícil. Nesse tempo foi muito difícil, de fato. Então, a gente aconselha, cara, namorar à distância não é tão simples. É legal, tem a descoberta e vocês conversarem e ter aquela questão da ligação, da mensagem. É só o que vocês têm. E claro que não é só, tem a oração e tudo mais, só que vocês precisam se conhecer. E a gente não tinha olho no olho, não tinha nada disso. Então, às vezes a gente se retraía um pouco de falar um pouco mais sobre os sentimentos e se enganar ou espantar a pessoa, e a gente ficou um bom tempo nesse lugar. E aí eu comecei a empurrar ele, assim, né, pra saber o que ele tava sentindo. E ele demorou demais, gente, sério, eu tava quase pirando. E aí teve um dia que eu entreguei de mão, tipo assim, não quis mais conversar com ele. Aí foi quando ele achou estranho, aí ele falou, o que tá acontecendo? Você tá bem? Não sei o que. E aí nesse dia ele me ligou, e aí depois de voltas e voltas ele falou que tava sentindo algo por mim. Algo tava crescendo nele, mas ele tava tentando entender ainda o que tava acontecendo e tudo mais. Aí ele falou, mas eu sinto algo por você. Aí nisso, ele pegou e ficou quieto. Aí eu falei assim, gente, sério, muito fria, cara, muito fria. Só Deus sabe o que eu passei. Também sinto algo por ti. Falei isso. Aí tá. Aí eu peguei e falei assim, então vamos orar, sabe? Pra gente ver o que Deus está nos direcionando, sabe? Se isso realmente vem dele, se isso vai glorificar o nome dele, sabe? Esse sentimento. E aí ele assim, não, espera que eu tenho que ver o que eu tô sentindo. Gente, esse dia, cara, eu fiquei tão brava. Ele recusou o meu pedido de oração, entendeu? Ele recusou. E aí ele falou assim, não, espera, eu tenho que ver o que eu tô sentindo, não sei o quê. Aí a gente falou sobre esperar 3 dias. Eu tava me fazendo difícil. Aí nesses dias a gente começou a orar individualmente, assim, só pra ver o que tava acontecendo. Gente, depois de 3 dias, ele me liga. Aí ele me liga e ele fala assim, Gabriela, aí eu, oi, você quer orar comigo? Aí ele... Me fala com essa voz. Foi assim! Ator de novela do Você SBT. quer orar comigo? Aí eu, você acha que vale a pena? Aí ele falou assim, eu acho. Aí assim, então tá bom. Aí a gente começou a orar. Moça. Aí a gente começou a orar nesse tempo. E aí, gente, detalhe, a gente só foi se ver pessoalmente mesmo em novembro. Então, se a gente começou a orar ainda em agosto, a gente só foi se ver em novembro, gente. Novembro, tá? Então a gente orou, a gente orou nesse tempo sem saber quem era um do outro. Então, tipo, foi realmente na fé. E aí aconteceu várias coisas nesse meio tempo e tudo mais. A gente fez jejum de 1 semana sem se falar. E Marcelo tava em Manaus, eu tava aqui em Florianópolis. E na época que a gente orava, ele viajava demais. Ele tocava numa banda. Então a gente sempre tentava arranjar tempo e espaço pra conversar. E aí, beleza. Aí em novembro ele veio pra Florianópolis. E aí foi quando a gente se conheceu nos 3 dias. E aí, nesses 3 dias a gente botou tudo no papel, a gente conversou demais. A gente falou tudo que tinha que falar, fez pergunta, tudo que tinha que fazer. E de detalhe, nesses 3 dias ele não conheceu meus pais.
Ela não quis conhecer, Eu não tinha quis. medo que desse errado. Porque eu não sabia quem ele era, então eu precisava primeiro Sim. ter um contato com ele. Aí depois eu queria apresentar pros meus pais. E aí, beleza, depois de 3 dias ele voltou pra Arraial, que é a cidade dele, e ele só veio em dezembro. Aí em dezembro ele veio, dia 28 de dezembro, eu nunca me esqueço, dia 28 de dezembro de 2017 ele veio. E aí ele veio me pedir namoro pros meus pais. E assim, a gente tá falando um pouco sobre isso porque nesse tempo nós temos muitos amigos que nos procuram, muitas pessoas que nem nos conhecem tão bem, mas veem algo no Instagram, no Facebook a nosso respeito, e perguntam como foi o noivado, como foi o processo de se conhecer, e a gente crê que não por vanglória, nada disso, mas a gente olha para trás, a gente vê que a gente se manteve fiel a Deus, se manteve fiel à vontade de Deus, ao que Deus nos direcionou, e as coisas aconteceram. Foi um tempo que a gente conheceu muito o favor e a graça de Deus no nosso namoro, viu coisas assim na nossa vida que nós mesmos nem sonhávamos. E a gente quer muito compartilhar cada um desses detalhes com vocês. E aí, depois que a gente começou a namorar, a gente teve relacionamento à distância. E assim, gente, é muito difícil relacionamento à distância, sim, mas é muito bom também, porque nos priva de algumas coisas e nos guarda também. E assim, foi difícil, mas foi muito bom pra gente. E aí, no meio do ano, foi quando ele veio pro Fascinação. Aí ele veio e fez Fascinação, né? Você quer contar um pouquinho? Sim, pode ser. Para quem não sabe, o Fascinação é um intensivo que tem aqui na nossa igreja, 5 meses, e você você estuda de segunda a sexta, é bem puxado. Segunda de manhã até sexta-feira à noite você tem compromisso com a sala de oração, com o time, é sério, é bem puxado, então a gente tinha muito pouco tempo, a não ser o tempo que a gente se via na sala de oração, não foi? Sim, e foi muito importante ele ter vindo com a Fascinação, porque a gente teve bastante tempo juntos na presença de Deus também. A gente passou bastante tempo na sala de oração e a gente orava muito juntos, assim, sabe? E isso nos alicerçou, nos firmou mesmo, colocou nossos sonhos diante de Deus, e a partir daquele momento a gente começou a sonhar com o nosso casamento. E aí ele fez Fascinação em junho, e aí foi 5 meses, e aí depois da Fascinação em dezembro ele me pediu noivado. E aí, a partir daí, a gente termina o próximo vídeo. E tem um detalhe muito legal, aconteceu algo louco no noivado, que você só vai saber se você assistir o próximo vídeo. Então é isso, gente. Um beijo, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.